Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: como vencer a preocupação. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, e eu vou ler do versículo 25 ao 34, cujo título é As Preocupações da Vida. Assim diz a palavra de Deus: Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que nos havemos de vestir? Pois a todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Irmãos, o preocupado tem a mente dividida entre o real e o possível, o imediato e o potencial. Tenta vencer a batalha da vida nas duas frentes e o seu destino é a derrota. O preocupado tenta viver no futuro e isso lhe traz dois problemas. O futuro ainda não chegou e o futuro não lhe pertence. Não se pode fazer nada e toda preocupação, grande ou pequena, não passa de uma gota d'água no oceano. O futuro é desconhecido, incontrolável e, portanto, irrelevante no que diz respeito à nossa paz de espírito. Quando Jesus pregou o maior sermão da história, que se encontra em Mateus 5, foi muito claro sobre a ansiedade. Se você quer os ensinamentos de Jesus sobre a ansiedade, podemos resumi-los em 3 palavras: não se preocupem. Antes de falar sobre a preocupação, é importante desfazer 2 equívocos. Não se preocupem não significa não planejem. É verdade que Jesus disse em Mateus 6,34, não se preocupe com amanhã, mas isso não significa que não devemos fazer um planejamento. Jesus fez planos também para o ministério do Evangelho, após a sua morte, ressurreição e ascensão. Passou muito tempo preparando os discípulos para Jerusalém e o que estava por vir. Também ensinou que não devemos começar a construir uma torre sem antes fazer os cálculos das despesas, e assim devemos viver com planejamento. Não se preocupem não significa não se interessem ou não se envolvam. Não devemos levar uma coisa que é muito comum nos dias de hoje, uma vida descuidada. Há coisas que precisamos estar atentos. O cuidado realista e a ansiedade incontrolável são assuntos diferentes. Mas onde está a diferença? Em resumo, o cuidado focaliza o presente e a ansiedade está ligada ao futuro. O presente está diante de nós e podemos agir concretamente. O futuro está fora do nosso alcance. Então, como nós podemos enfrentar o gigante da preocupação? Devemos lembrar que a preocupação é incongruente. Jesus pergunta: quem lhes deu o corpo que tem? Quem estabeleceu as necessidades desse corpo? Alimento, roupa e abrigo. Vocês acham que ele fugiu para algum lugar? Não pensam que o mesmo provedor atenderá
as suas necessidades? Pondere sobre o Deus que nos criou, ordenando e estabelecendo o milagre da vida humana. Ele formou, com o poder das suas mãos, o calor do sol, os movimentos de rotação e translação da Terra, as 4 estações. Por que então teria descuidado dos detalhes? Uma lasca de pão, um pedaço de pano, um abrigo contra as intempéries? Um Deus tão grande jamais ignoraria algo tão pequeno. Se você crê no Deus Criador, precisa crer também no Deus Provedor. Senão estaria sendo incongruente. As evidências do amor e dos cuidados precisos de Deus estão ao nosso redor. Use a mente e achará consolo para sua alma. O primeiro argumento de Jesus é irrefutável, ou seja, a preocupação é irracional. Aquele que nos deu vida pode certamente nos sustentar. Mas Jesus antecipou a próxima pergunta. Deus pode prover, mas será que vai prover? Jesus ataca essa segunda pergunta na direção oposta. Ele diz: olhem para as árvores e vejam os pardais. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Poucas coisas custam tão pouco. Será que vocês valem menos do que uma moedinha para o seu pai? Ele tem controle de cada pássaro que cai no chão. Se ele tem o mundo todo nas mãos, vocês também não estão incluídos? Na verdade, Jesus diz: se ele conhece cada pardal que cai no chão, também sabe quando cai um fio do nosso cabelo. E por isso cuidará das nossas necessidades. Então, a preocupação é incoerente e ilógica, mas há muito problema com ela. Temos que lembrar que a preocupação é ineficaz. A preocupação divide a mente e multiplica a infelicidade. Ela subtrai a nossa felicidade, mas nunca acrescenta. A preocupação é o uso mais ineficaz do tempo. Deus nos dá muito mais valor do que aos animais e flores e se entristece com as coisas que nos causam ansiedade. O Senhor Jesus morreu na cruz há mais de 2000 anos. Ele jamais sofreria e morreria pelos seus filhos se tivesse a intenção de os negligenciar. É por isso que a preocupação é ilógica. A bondade de Deus é a essência da religião cristã e a preocupação é a total negação dessa bondade. A preocupação nega o Pai no céu e a família na terra. Ela nos rebaixa ao modo de vida dos pagãos, que veneram ídolos cegos, surdos e sem poder, que vivem como se o desespero de um sacrifício no altar fosse trazer mais algumas gotas de chuva. Jesus quer nos dizer: descansem, todas as suas necessidades estão na agenda de Deus. E nós precisamos fazer o quê? Definir prioridades. O que é mais importante na sua vida? As pessoas que baseiam a existência na aquisição de bens materiais tendem a ser sobrecarregadas em ansiedade. Mas Jesus tem uma prescrição simples. Ordene as suas prioridades. Busque as coisas de Deus em primeiro lugar. Concentre-se nisso, deixando de lado todas as distrações. Depois, deixe as coisas acontecerem. Fazendo isso, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Você confia realmente no Pai que te ama, ou só diz isso da boca para fora? Consegue exercer sua fé de que Deus é soberano? Refaça o seu sistema de prioridades, pondo Deus no centro dele, e ficará a salvo das preocupações e do estresse. Você precisa de um programa estratégico. Viver no presente é uma das estratégias que o Senhor nos recomenda. Jesus deseja que vivamos um dia de cada vez. Há uma razão por que Deus nos colocou no presente, separando-nos do passado e do futuro. Ambos estão fora do limite permitido. O passado está fechado para sempre e o futuro ainda está em construção. Mas o hoje tem tudo o que precisamos. Não desprezamos o futuro, planejamos e preparamos. Uma coisa é sempre verdadeira sobre o passado:
já foi. Está fora do alcance e não há nada que possamos fazer com ele. Deus colocou nossos pecados do passado longe de nós. Deus perdoou. Se ele pode cortar fora o passado, temos de ser capazes de fazer o mesmo. Se você confessou o seu passado, está perdoado. Jogue-o fora para sempre e prossiga. Não viva no sucesso de ontem. É possível até sentir ansiedade por situações positivas do passado. O apóstolo Paulo, um dos homens mais bem-sucedidos do mundo, fez uma declaração interessante no final da sua vida e da sua carreira. Disse que ainda não havia atingido seu grande objetivo, mas que mantinha a atenção voltada para uma coisa: esquecer o que havia ficado para trás e avançar para o que havia de maravilhoso à sua frente, o chamado de Cristo. E é isso que nós devemos fazer. Devemos viver do milagre que está diante de nós hoje, neste momento, neste segundo. Isso pode ser algo muito difícil a fazer. Não reviva a aflição de ontem. Livre-se, por exemplo, da mágoa. O mais importante é continuar andando. Não olhe para trás, nem para a alegria, nem para a tristeza de ontem. Viva o hoje e faça de cada dia um belo presente de Deus, sem os estragos causados pelas marcas da preocupação. Vamos nos lembrar, por exemplo, de 4 versículos e de 8 palavras. Quando a sua mente estiver propensa à ansiedade, lembre-se dos seguintes versículos. Salmo 50, versículo 15, que diz: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E sabe quais são as 8 palavras de sabedoria para os preocupados? Não se preocupe com nada, ore por tudo. Faça dessas palavras um grito de guerra contra o gigante da preocupação. Em nome de Jesus. Você crê nisso? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas vezes nós ficamos preocupados, ansiosos, porque nos esquecemos, Pai, que Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus que cuida de nós. E é a Tua palavra que diz que a cada dia basta o seu mal. Então, que nós venhamos ter isso em mente no nosso coração, que não venhamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas venhamos avançar em direção à bênção, à vitória, ao milagre que o Senhor já preparou para nós. Que toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais venham sobre as nossas vidas e que toda preocupação, toda ansiedade seja lançada fora em nome de Jesus. É que eu lhe peço, desde já te agradeço. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.